Os heróis entram em um labirinto, achando que vão se deleitar em tesouros e luxos, já que esse é o prêmio para quem conseguir vencer o labirinto e sobreviver ao monstro que habita dentro dele. Andando pelo labirinto, apenas a sombra gigantesca desse monstro foi o suficiente para fazer o grupo inteiro sair correndo. Sem olhar para trás, todos eles correm desesperados por suas vidas, alguns até se separam. Os sons dos cascos do monstro batendo no chão ficam cada vez mais altos. Não importa o quanto eles corram, não importa o quanto eles tentem ludibriar e enganar o monstro. Parece que ele sempre sabe onde os aventureiros estão. Parece que ele sabe onde tudo está dentro desse labirinto. E quando eles entraram em um beco sem saída, o monstro os alcança, bufando e cobrindo a vista deles, por conta de seus 2 metros de altura e corpo tão shapeado e volumoso quanto o do Super Xandão. Falai, seus nerds frangos, eu sou o Super Xandão, e hoje vamos falar sobre uma criatura que vocês que estão assistindo são, não por causa dos músculos, e sim por causa dos grandes chifres que os minotauros têm em sua cabeça. Igual você que ainda pensa na sua ex que te traiu, seu fracassado toma vergonha na cara e vira homem. Os minotauros no D&D são obviamente uma cópia do mito pagão do Labirinto do Minotauro, onde o rei de Creta é corno de um touro de verdade, e assim nasce o seu filho bastardo conhecido como Astério, que significa Senhor das Estrelas. O Astério nascido de um touro e uma humana. O Minotauro foi considerado um monstro pelo rei de Creta e ele mandou criarem um labirinto para prender o Minotauro. O labirinto também funcionava como uma prisão. Quem o rei não gostava, ele jogava as pessoas lá para serem mortas pelo Minotauro. Mas aí chegou um grego chamado Teseu para resolver essa parada. Ele se apaixonou pela filha legítima do rei e ela retribuiu. Ela ensinou os macetes para vencer o labirinto, dando a Teseu uma espada mágica e um novelo de lã. Com o novelo de lã, Teseu marcava o caminho que passava para não se perder, e sorrateiramente como um covarde, apunhalou o Minotauro pelas costas. Eles lutam e Teseu vence, sobrevivendo ao labirinto e ainda resgatando antigos prisioneiros que ainda estavam presos lá dentro. Uma tremenda porcaria pagã essa história, mas o Minotauro ficou muito popular, tanto que ele aparece em diversas outras mídias. No D&D, os Minotauros têm uma habilidade que se chama Lembrança Labiríntica, que permite que ele lembre de qualquer lugar que ele tenha passado. Mesmo com um valor de inteligência muito baixo, ele se lembra dos caminhos por conta de seu olfato e outros sentidos absurdamente apurados. Mas isso tudo não tem nada a ver com a história dos Minotauros na lore de D&D. É só uma referência a essa história ridícula grega. Diferente de outros monstros, os minotauros não possuem espécies diferentes. Todos os minotauros são iguais. São todos feras caóticas que se deleitam na guerra e na matança. Qualquer minotauro que seja diferente disso é a exceção da exceção. Na lore de D&D, os minotauros são criados por Baphomet? Que porra é essa? Eu estou falando de um ser satânico? Essa besta musculosa é um betinha que se rendeu ao diabo. Seu merda. Você era pra ser melhor que isso, vamos falar desse bosta então. Os infiéis aqui são criados pelo rei chifrudo Baphomet, e esse capiroto é um lorde demônio que quer com que toda a civilização volte ao estado de barbárie, que todos saem por aí se estripando e acabando uns com os outros porque essa é a verdadeira natureza das pessoas. A civilização foi um acidente, as autoridades não existem. E isso é consistente com o modo de pensar de um minotauro. É claro que se um minotauro, que foi transformado por Baphomet, se relacionar com uma humana, essa cria é independente da natureza maligna do coisa ruim. Sim, ela ainda tem os desejos de um minotauro de guerrear e destruir. Mas a influência maligna não afeta essa decisão. Ela inclusive pode mudar e ser um minotauro mais leal que não busca a completa destruição da civilização. Apesar de serem seres solitários, de vez em quando surge uma sociedade só de minotauros, mais uma tribo do que uma sociedade. Eles decidem qualquer discussão através da batalha. Eles respeitam a força acima de tudo. O líder da tribo é simplesmente o minotauro mais forte, não o mais sábio, o mais velho ou o mais capaz, e sim o mais forte. Nos casos raros de minotauros fêmeas, elas estão no mais baixo nível dessa hierarquia. São só objetos para os minotauros machos, inclusive um minotauro criança. Só vai respeitar a sua mãe enquanto ela for mais forte do que ele. Depois que a cria cresce e se torna mais forte, a mãe é descartada como se não valesse mais nada, como se não bastasse essa crueldade. Os minotauros também mantêm escravos para saciar essas vontades, olha que lixos! Isso que dá se entregar ao demônio ao invés de crer na verdade absoluta que é a Bíblia. A única coisa que os minotauros gostam, além dessa selvageria, é o consumo de bebidas alcoólicas, tirando as armas. O álcool é a única outra coisa que os minotauros aceitam negociar com outras raças. Eles não roubam o álcool porque eles são tão estúpidos que eles não sabem preparar bebidas alcoólicas, então eles precisam negociar para poderem beber à vontade sem medo da bebida acabar.
Agora vamos ver a ficha do Minotauro no Manual dos Monstros, 5ª edição. Nível 3 de desafio é bem razoável. Até porque é uma criatura burra que só usa a força bruta e não tem o mínimo de interesse em magia. Também, né, qualquer criatura que se entrega ao coisa ruim só pode ser ignorante. Esse bosta tem a vida alta e a Armor Class baixa. Porque não é difícil acertar esse maldito, né? O difícil é matar ele. Mais 4 de força e menos 2 de inteligência. Estamos falando de um boçal, senhoras e senhores. Mas uma coisa muito interessante é a sua alta sabedoria. Lembra que eu disse antes que os minotauros são ótimos em lembrar de onde passaram? Eles são... Gozarão na minha cara mandou R$5. Xandão, como que você faz pra rebolar de ladinho pros crias gostoso, que nem você diz que sempre faz? De novo isso, cara! Para com essas coisas, não precisa dessas verdades, merda. Lembra que eu disse antes que os minotauros são ótimos em lembrar de onde passaram? Eles são caçadores natos por causa disso. Nada escapa dos sentidos de um minotauro. Agora, para as habilidades dele, o Minotauro tem a mesma habilidade do Bárbaro. O ataque descuidado significa que ele bate em qualquer criatura com vantagem, mas todos que o atacarem depois também vão ter vantagem contra ele. Como a CA dele já é ridícula, não tem motivos para ele não usar essa habilidade todas as vezes. Essa aqui é bem mais legal e muito mais única para um Minotauro. A investida, ele corre 2 quadrados em direção a qualquer criatura e faz um ataque de chifrada. Esse ataque de chifrada é de 2d8 mais 4 de dano. Significa que se o ataque chifrada acertar e o Minotauro ter usado a investida, o alvo vai receber mais 2d8 de dano extra. A média desse ataque é de 22 de dano. E tem mais, o alvo precisa fazer um teste de resistência de força CD14. Se não é empurrado 2 quadrados e fica com a condição caído, é uma das poucas habilidades do Minotauro que o mestre pode usar um pouco de estratégia. Ao invés de ficar só batendo que nem um selvagem, aproveitando que estamos falando de ataques, o outro ataque do Minotauro é o seu machado grande, que causa 2d12 mais 4 de dano. Essa é a ficha do Minotauro normal. Se você quiser que um Minotauro seja um desafio maior e não só mais um merdinha pra morrer no caminho, coloque 2 ataques por turno e dobre a vida desse Minotauro. Seria interessante usar a lembrança labiríntica também, mas isso aí vai depender mais de sua criatividade como mestre. Eu tinha dito antes que não existem outras espécies de Minotauro, mas existe outra forma do Minotauro feita através de rituais profanos e ainda mais pagãos, o esqueleto de Minotauro, o corpo de um Minotauro que foi reanimado dos mortos para ser escravo de um mago necromante, que vidinha triste viveu sendo escravo de um demônio, e agora depois de morto vai ser escravo de um necromante, bem feito pra eles. Essa é a ficha do Minotauro Esqueleto, ele é 1000 vezes mais desinteressante do que o Minotauro normal. Ele tem menos vida, menos CA, e por algum motivo ele tem vulnerabilidade a dano de concussão. Um monstro que tem vulnerabilidade significa que ele vai receber o dobro de dano do ataque que ele é vulnerável. Poucos monstros têm vulnerabilidade a dano no Manual dos Monstros. O Demônio das Sombras tem vulnerabilidade a dano radiante, porque eles são demônios patéticos, que não tancam o poder do nosso Senhor. Os entes são vulneráveis a dano de fogo porque... são árvores. E os esqueletos são vulneráveis a dano de concussão, porque sim, significa que se você tiver um monge ou um guerreiro com um pedaço de pau, ele pode solar esse grande merda rapidamente. Como um esqueleto, ele não é mais caótico e mau. Ele agora se torna um monstro leal e mau, mas essa lealdade é somente ao necromante que o ressuscitou. Não é como se ele tivesse o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Depois dos jogadores terem passado pelo labirinto, eles chegam à Sala do Tesouro. Quer dizer, somente aqueles que sobreviveram ao Minotauro, além das riquezas como peças de ouro e relíquias, se destaca uma espada ornamentada cravada no chão. O guerreiro pega na espada e imediatamente ele sente magia fluindo dela. De repente, todos dentro da sala sentem uma presença maior. O Minotauro estava olhando para eles do lado de fora. Mesmo não cabendo na sala por conta de seu corpo, o Minotauro entra mesmo assim, batendo nas paredes e quebrando-as para abrir espaço para passar. Agora, com os aventureiros presos, a única saída é lutar. E graças à nova espada do guerreiro, os aventureiros conseguem vencer o monstro, o matando e vingando as almas de todos que outrora tentaram vencê-lo, com a glória e com os tesouros. Os aventureiros enchem os bolsos e saem da sala, apenas para perceber o triste fim. Eles não sabiam o caminho de volta. Nenhum deles havia marcado a rota. Eles estariam presos para sempre dentro dessa masmorra, onde aventureiros derrotaram o temível Minotauro, mas não conseguiram derrotar o invencível labirinto. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo explicando sobre os Minotauros no D&D. Você não precisa colocar essa lore pesada sobre demônios e Baphomet na sua aventura se você não quiser. No livro de Guild Masters Guide to Ravnica, os Minotauros podem ser uma raça jogável
sendo leais e não tendo esse desejo de matança, nem se apropriando de escravos e nem se entregando ao encardido, gostaria de ressaltar que D&D não é um jogo demoníaco, Baphomet é só um personagem fictício dentro do jogo, e ele aparece como um vilão, a ideia é ele ser mal, e geralmente as histórias são sobre o bem vencendo o mal. Uma última coisa antes do vídeo acabar. Esse que vos fala não é o Super Xandão. Isso tudo foi feito com inteligência artificial. Se por algum acaso o dono legal desta voz estiver ouvindo, entenda que não passa de uma brincadeira. E se for um incômodo ter a sua voz sendo dublada por uma IA, eu irei retirar esse vídeo do ar na hora. Obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esses, comentam sobre qual espécie vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e sobre algo que você não sabia sobre o Mintauro. É isso, fiquem com Deus e tchau!